não permita Deus seu amor, sem que volte para, sem que leve por que diz este bem, que simboliza a vitória que virá. Senhoras e senhores, dentro de instantes, daremos início à formatura alusiva ao tributo à FEB de 2026. Nunca me ouvi, mas é porque ele não tem uma diferença entre escutar e ouvir. A hora que escutar é o input físico. Isso. Agora ouvir é um bagulho específico. Da percepção. Senhoras e senhores, muito bom dia. Dentro de instantes daremos início à solenidade alusiva à comemoração da Força Expedicionária Brasileira aqui em 2026. Presente no local da formatura, o senhor general de brigada, Deocleciano José de Santana Neto, comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Brigada Anhanguera, acompanhado pelo senhor Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e do senhor coronel Leonardo Verdão Torres, chefe do Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, do senhor coronel Daniel Mendes Aguiar Santos, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e do senhor coronel Wilson, antigo comandante do 28º Batalhão de Infantaria, do senhor Nelson Albert, presidente da Companhia de Viaturas Militares Antigas do interior de São Paulo, do senhor Marino de Tela, presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, do senhor José Francisco de Barros Pison, vice-presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, e do senhor Eros Wiesel, diretor de turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, representando o prefeito de Campinas, e do senhor Tenente Rômulo, representando o comandante do 12 GAI, do senhor Luiz Gustavo Arruda de Figueiredo, comissário do 19º Distrito de Escoteiros do Brasil, e do senhor Fernando Robson Nazário, acompanhado também pelo primeiro sargento Giovanni Geraldo Doyle, adjunto de comando da brigada. Serão prestadas as honras militares ao comandante da primeira brigada e o major Cabizuca, do comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, fará a apresentação da tropa. Do comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Brigada Anhanguera. Apresento a tropa pronta. Major Cabizuca, receba a apresentação e autorizo o prosseguimento. Aço! A presente formatura tem por finalidade realizar um tributo aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira de Campinas, em comemoração ao 81º Dia da Vitória.
presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros e os agraciados retornarão aos seus lugares. Permanente estado de prontidão, para que debaixo da sua bênção permaneçamos firmes e inabaláveis diante dos desafios que se apresentam a nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. A Associação dos Expedicionários Campineiros prestará homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que tombaram em batalha, posicionando uma corbélia de flores. O general Santana Neto, acompanhado do presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, ocupará seu local no dispositivo. Será posicionada uma corbélia de flores no monumento dos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que tombaram em batalha. O comandante da brigada e o presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros retornarão aos seus lugares. A Associação dos Expedicionários Campineiros prestará homenagem a todos os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira de Campinas, posicionando uma corbélia de flores. O comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, acompanhado do vice-presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, ocupará seu local no dispositivo. Será posicionada uma corbélia de flores no monumento da Força Expedicionária Brasileira. O comandante da Escola Preparatória de Cadetes e o vice-presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros retornarão aos seus lugares. Será dado o toque de silêncio.
Será feita a leitura da ordem do dia alusiva ao dia da vitória. Quando o mundo mergulhou na escuridão da Guerra Total, em 1939, a humanidade foi colocada diante de uma encruzilhada decisiva: sucumbir à opressão ou resistir em nome da dignidade humana. O Brasil, fiel à sua vocação de nação livre, não hesitou. Ao romper sua neutralidade em 1942, respondeu com firmeza às agressões sofridas e, ao criar a FEB, projetou no cenário internacional a determinação de um povo que não se omite, em face do dever. Assim, mais de 25 mil brasileiros atravessaram o Atlântico não apenas como soldados, mas como representantes da esperança, da justiça e da honra nacional. No rigor implacável do inverno europeu, entre montanhas hostis e sob o aço do inimigo entrincheirado, a fibra do combatente brasileiro foi posta à prova. Ali, onde o frio castigava, o corpo e a guerra exigia tudo do espírito, nossos pracinhas avançaram. Persistiram quando tudo parecia negar a vitória. Venceram. Monte Castelo foi além de uma conquista tática. Foi a prova definitiva que o soldado brasileiro, quando testado no limite, responde com grandeza. Em Montese, em Fornovo, em cada posição conquistada, foi escrita, com sangue e coragem, a verdade que ecoa até hoje. A cobra fumou e venceu. Esse legado não pertence apenas ao passado. Ele vive na disciplina que molda o caráter do combatente, vive na hierarquia que sustenta a coesão da tropa, vive no patriotismo silencioso que impulsiona cada militar a cumprir sua missão, mesmo longe dos olhos do país. Os heróis da FEB nos legaram mais do que vitórias, legaram um padrão, um compromisso, uma medida de honra que não admite mediocridade, hesitação ou fraqueza moral. Aos veteranos, guardiões vivos desta epopeia, nossa mais respeitosa continência. Aos que tombaram, o tributo eterno de uma pátria que não esquece. Seus nomes transcendem a lembrança, são invocados como exemplo, como guia e como exigência para todos aqueles que vestem a farda do Exército Brasileiro. Que esta data, além de recordada, seja sentida. Que cada um de nós carregue no íntimo a responsabilidade de estar à altura daqueles que nos antecederam. Não nos foi legado um caminho fácil, foi-nos legado um compromisso grandioso. Estejamos, portanto, permanentemente prontos no corpo, na mente e no espírito, prontos para defender a pátria, custe o que custar. Porque se a história um dia voltar a nos chamar, honraremos a bravura dos heróis que forjaram o Brasil. Salve a Força Expedicionária Brasileira. Brasília, Distrito Federal, 8 de maio de 2026. O presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros fará uso da palavra. Dias atrás, nós estivemos no gabinete do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara, e eu diria que nós estivemos lá em 4, o Nelson Alberti, o Francisco Piazon, vice-presidente da associação, eu e uma ideia de criar a Semana da Força Expedicionária Brasileira em Campinas. E o vereador Luiz Rossini, ele não só nos recebeu no gabinete dele, ele nos acolheu no gabinete. E acolheu principalmente essa ideia, e essa ideia que já se tornou uma realidade, né? Já foi legalizada e se tornou uma realidade que a partir de agora passa a acontecer em todos os anos. Então é muito importante a gente registrar aqui um agradecimento ao vereador Luiz Rossini pelo apoio. O nosso Exército, a 11ª Brigada e a Escola Preparatória de Cadetes do Exército também estiveram conosco
nos eventos que aconteceram nessa primeira semana da Força Expedicionária Brasileira, motivo pelo qual também é muito importante nós registrarmos um agradecimento à 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada e à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E desses 328, é muito importante na data de hoje nós reverenciarmos, claro, todos, mas em especial os 4 pracinhas que entregaram suas vidas em prol dessa liberdade, dessa luta pela democracia, e morreram na Itália, em solo italiano. Então é importante honrarmos a memória do Francisco Vitoriano, do Oscar Rossin, do Paulo Tancini e do Heitor Leme de Paula, os 4 que deram suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Quero nesse momento registrar aqui a presença também da viúva de um pracinha que foi associado nosso, o Oswaldo Biroc. A esposa dele, a viúva, está presente aqui, a dona Leonilda Biroc. E também registrar a presença da senhora Maria Lúcia Camilo, que é sobrinha do Heitor Leme de Paula, um desses 4 que morreu lá. As duas estão presentes. Quero agradecer muito a presença delas e vem com certeza engrandecer essa solenidade. Eu finalizo aqui dizendo que esse evento de hoje, para mim, não é um encerramento da Semana da Força Expedicionária Brasileira. É o congraçamento desse evento que durou uma semana toda e que hoje, digamos, tem a última solenidade. E eu rogo a Deus que nós tenhamos o entusiasmo de sempre de levar adiante essa ideia e que essa semana tenha sido apenas a primeira e que muitas venham a se repetir. Muito obrigado. O comandante da brigada para o uso da palavra. Tropa da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Brigada Anhanguera, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde tudo começa. À vontade. De novo, atenção. Tropa da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. À vontade. Vamos acordar, senhores. Vamos acordar. O bom e velho estilo militar. Senhor Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, senhor Eros Bizel, diretor de turismo da Secretaria de Turismo, representando o nosso digníssimo prefeito de Campinas, coronel Daniel Aguiar, da pessoa que cumprimenta todos os comandantes de organização militar, militares aqui da nossa guarnição de Campinas, Nelson Alberti, presidente da Associação de Preservadores de Viaturas Militares Antigas, nosso parceiro em diversas empreitadas que são realizadas pelo Exército Brasileiro aqui em Campinas, o senhor Marino de Tela, nosso presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, na pessoa do qual eu cumprimento a todos os militares, a todas as famílias de militares que integram essa brilhante associação. E eu não sabia, peço escusas às 2 familiares que horas estão presentes, e se eu soubesse que estivessem presentes, nós iríamos convidá-los para fazer a posição da Copélia de Flores, tanto aqui nos 4 campineiros que tombaram nos campos italianos, quanto naqueles contingentes, mais de 25 mil brasileiros que integraram a primeira divisão de infantaria expedicionária que embarcou para a Itália. Ontem, casualmente, nós tivemos a entrega de boinas para os jovens que completaram o período de instrução individual básica. Essa tropa que agora está em forma aqui, não está com cara de muito combatente, né? Está com cara de aos caralhos ali, porque está cansado, mas são militares que, depois de uma semana extenuante, conquistaram a boina
preta, que simboliza o militar mecanizado. E, por ocasião da locução que foi feita aos familiares, e fazendo um gancho com as palavras do nosso comandante por ocasião do alusivo ao dia 8, essa data ela deve ser marcada por empatia, porque as famílias tiveram uma ansiedade quando despediram-se dos seus jovens para irem ao campo, um campo de 5 dias, e o nosso compromisso era devolver esses militares mais preparados, mais sãos e seguros, que foi diversamente contrário da proposta daqueles jovens que embarcaram em julho de 44, quando foram para os campos da Itália, prepararam-se durante mais de um ano e embarcaram, e o compromisso que nós tínhamos era de defender a soberania, os ideais de democracia em território italiano, mas sem a certeza de que eles retornariam sãos e salvos. E muitos deles, mais precisamente 464, não retornaram, dos 25.464, dos quais 4 do contingente de 328 campineiros ficaram em solo italiano. Então nós que hoje envergamos essa farda, o compromisso maior, eu acho, que é de efetivamente mantermos o ideal de que aquele padrão que foi determinado em diversas campanhas italianas, particularmente na de Monte Castelo, onde nós perdemos a maior parte dos contingentes em 6 investidas que foram feitas para a tomada de Monte Castelo, que nós mantenhamos esse legado em altíssimo padrão, que nós façamos valer efetivamente cada dia, fazer valer a pena, para que aqueles ideais, os compromissos que foram firmados por aquele contingente de 25 mil jovens que embarcaram para a Itália, esteja permanentemente assinalando o norte da nossa vida, para que tudo que tenha de ser feito mereça ser muito bem feito, independentemente da cor da farda que eu vista, independentemente do uniforme que eu traje, ou da roupa que eu traje, da profissão que eu desempenho, porque o servir a pátria, existem diversas formas de servir, e não só com o uniforme você serve à sociedade. Você serve à sociedade quando você preserva o legado, os valores, as virtudes e as boas práticas que assinalam num futuro uma sociedade mais justa, soberana e solidária. Assim é como está consignado nos artigos da nossa Constituição Federal. Uma sociedade justa, soberana e solidária. E cada um de nós, nesse dia 8, que eu quiçá espero que seja um dia, num futuro, um feriado nacional, para que todos aqueles que transitam aqui por essa rua possam saber a magnitude dessa data. E eu cumprimento a Associação dos Expedicionários Campineiros, cumprimento a Câmara Municipal e a Prefeitura por essa feliz iniciativa de coroarem os nossos veteranos com uma brilhante homenagem, com a Semana do Veterano, com a Semana da Força Expedicionária Brasileira, que hoje está sendo coroada com essa brilhante formatura em que a gente deposita uma corbélia de flores, tanto no monumento representando a Força Expedicionária, os 25 mil jovens que integraram essa Força Expedicionária, quanto aqueles 4, dos quais nós temos 2 representantes, 2 familiares representantes, que deixaram as suas vidas em prol de um cumprimento de missão. Como todos que estão aqui em forma, fardados, com a mochila pesada, desconforto, o sol é ruim, mas no combate, nas agruras da guerra, será muito pior. E o compromisso maior que todo jovem faz quando incorpora as fileiras do Exército Brasileiro é dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra e instituições ele defenderá com o sacrifício da própria vida. E foi esse sacrifício que esses 4 jovens, quando embarcaram para a Itália, firmaram e fizeram valer esse compromisso. Que nós não precisemos nunca dar as nossas vidas em prol do cumprimento da missão, mas que nunca nós deixemos esmorecer o espírito e o sentimento maior, que deve ser o de bem servir. Salve a nossa Força Expedicionária Brasileira, salve os nossos pracinhas, salve a nossa democracia. Muito obrigado. Tropa, atenção. Finalizando minhas palavras, gostaria de bradar o brado que nos une de norte a sul, de leste a oeste, aquele soldado que hoje está mobiliando o extremo norte das nossas fronteiras, ocupando o pelotão especial de fronteiras, para defender a nossa integridade territorial e a nossa soberania. Tropa, Brasil! Está encerrada a presente solenidade. O Major Cabizuca,
solicitará a permissão para dar destino à tropa. Major Cabizuca, do comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Brigada Anhanguera, apresento a tropa pronta por término de solenidade e solicito permissão para dar destino à tropa. Major Cabizuca, tropa apresentada, autorizado destino. Comandantes de fração, fora de forma. Excelente. Muito obrigado. Frações a comando. O comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada e o presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros agradecem a presença de todos que abrilhantaram esta cerimônia. Siga ali! Ah! À esquerda!